Neste mundo imprevisível, nunca se sabe até onde o seu ser amado irá te acompanhar. Miyazaki comparou a vida a um trem, onde cada pessoa só pode te acompanhar durante uma parte da viagem. Quando chega o momento de se despedir, é importante agradecer-lhes pelo tempo maravilhoso que compartilharam. Se alguém pode estar com você durante todo o trajeto, você deve se sentir ainda mais grato. Ter um companheiro na juventude e na velhice é uma verdadeira bênção, embora nem todos os amores perdurem para sempre. Alguns colegas partem deste mundo prematuramente devido a doenças ou desastres. Quando o cônjuge se vai, o lar se torna vazio, como se a vida perdesse seu suporte. Apesar do quão triste e doloroso possa ser, o tempo não para ninguém e os falecidos não voltarão. Quando seu parceiro falece, é crucial que você se cure e siga em frente com sua vida. 3 pessoas com experiência compartilham suas vivências para aconselhar aqueles na meia-idade e além que, se seu cônjuge partir primeiro, devem evitar 3 coisas para viver uma vida digna em seus anos futuros. Evitar essas ações fará com que seus últimos anos sejam confortáveis e agradáveis. A primeira é mergulhar em uma dor excessiva por um período prolongado. Quando um companheiro que esteve contigo a maior parte da sua vida parte cedo, mesmo com a companhia dos filhos, o vazio no coração é difícil de preencher, já que esse espaço pertence unicamente ao seu companheiro. Misley, de 67 anos, compartilhou sua experiência após a perda do marido aos 64 anos. Recordou o momento em que ele se foi e ainda lhe custa aceitar isso. Durante aqueles dias, sentia-se como uma alma penada, com a sensação de que a vida carecia de sentido. Muitas vezes pensou que seria melhor segui-lo e chorava até adormecer, especialmente à noite, quando a solidão na ampla cama de casal se tornava mais evidente. Era inevitável sentir tristeza, mas ao contemplar nossas antigas fotografias, onde sorríamos tão alegres, eu me questionava sobre a ideia de persistir um pouco mais. Meu esposo não gostaria que eu ficasse mergulhada na tristeza, já que as lágrimas não o trariam de volta. Então decidi seguir em frente, viver plenamente e permitir que ele e o além encontrassem a paz. Compreendi que a separação entre a vida e a morte é a maior tristeza do mundo, mas os falecidos já não estão e os vivos continuam seu caminho. Embora os momentos passados tenham sido felizes e as lembranças doces, não se pode permanecer ancorado no passado e perder de vista a beleza do presente e as esperanças do futuro. Aprender a olhar para frente e viver plenamente no presente é o que se deve fazer. É importante lembrar que cuidar de si mesmo não é apenas uma responsabilidade, mas também uma forma de permitir que o cônjuge falecido descanse em paz. Quando um dos cônjuges parte primeiro, é fundamental manter a calma, se consolar, cuidar da saúde e manter a mente clara. Não permita que a dor te sobrecarregue, ajuste aos poucos. Recupere sua confiança e viva uma vida independente e poderosa. Aventure-se. Coma quando lhe apetecer, durma quando puder, passeie pelo parque e caminhe pelas ruas. Não se apoie nos outros, aprenda a desfrutar da solidão com graça e sabedoria, nutrindo seu mundo espiritual e sua solidão como se estivesse degustando um vinho antigo, saboreando sua vida sem fim. Quando você se sentir sozinho, pode iniciar conversas com amigos, compartilhar tudo e descobrir a alegria na solidão. Dessa forma, os anos de estar sozinho continuarão sendo agradáveis, sem depender excessivamente dos filhos pelo resto da sua vida. Ao envelhecer e perder seu parceiro, seus filhos se tornam as pessoas mais próximas. Muitos pais solteiros consideram a possibilidade de viver com um filho em particular como a melhor opção para a aposentadoria. No entanto, atualmente,
Os jovens preferem viver de forma independente e não desejam compartilhar a casa com seus pais mais velhos. Não há apenas diferenças nos estilos de vida, mas também nas perspectivas sobre o consumo e a criação dos filhos. Alguns idosos, após a partida do cônjuge, anseiam pela companhia constante dos filhos ou, pelo menos, que estes os acolham em seu lar por um tempo. Consideram que isso é um ato de piedade filial, mas muitas vezes esquecem que os jovens também têm suas próprias famílias e muitas pressões que não percebemos quando se concentram em acompanhar seus pais e não podem se dedicar às suas próprias vidas. A experiência de uma mulher de 65 anos revela como, após a morte do marido, ela viveu com a filha durante anos, para depois voltar a viver sozinha. No início, acreditava na reciprocidade natural entre pais e filhos. Eu te criei quando eras jovem e você me acompanha na minha velhice. No entanto, após se dedicar completamente à família de sua filha, sentiu um crescente desdém. Apesar de serem aposentados, nunca havia considerado como seria viver sozinha, confiando que envelheceriam juntos. Uma doença levou seu marido, deixando-a sozinha. Sua filha acabava de ter um filho e seu genro a acolheu em sua casa, instando-a a se aposentar e viver com eles. Agradecida pelo conselho e consolo, dedicou-se por completo ao seu neto, vendo-o como uma reencarnação de seu esposo. À medida que sua pensão não era suficiente para a família, ele mencionou isso à filha, que parecia impaciente e esquecida. A convivência inevitavelmente gerava desentendimentos, e a diferença entre eles se tornou evidente. Decidiu voltar a viver sozinha, sentindo alívio ao descobrir a liberdade e o lazer que tanto desejava após a morte do marido. Experimentei a jubilosa vida que desejava na minha terceira idade, sem me apressar em encontrar um novo parceiro ou me casar novamente. Disse que os segundos casamentos costumam ser arriscados, embora essa afirmação não seja totalmente precisa nem completamente errada. Os casamentos na velhice muitas vezes envolvem hábitos e perspectivas enraizados ao longo de décadas, cada um com seu próprio egoísmo. É complicado percorrer sinceramente o caminho restante juntos quando um se sente sozinho e temeroso do futuro após a partida do cônjuge. Encontrar um parceiro afim para apoio mútuo é bom, mas os casamentos na velhice trazem riscos e complicações ao escolher um parceiro considerado. Uma má escolha pode trazer calamidades nos anos vindouros. A senhora Fong, de 62 anos, compartilhou suas experiências após ter passado por 2 casamentos. Seu primeiro marido faleceu quando ela tinha 53 anos, e 3 anos depois ela se casou novamente, mas se divorciou no ano seguinte. Apesar da dor e da raiva que ainda lhe provoca pensar em seu segundo casamento, a senhora Fong deseja lembrar a outros que consideram se casar novamente aos 50 anos. Após se aposentar com a esperança de viajar com seu esposo, ele faleceu antes de sua aposentadoria devido a uma doença. Sumida em uma profunda tristeza, seu filho, preocupado com seu estado, tentou animá-la sugerindo que se juntasse a um grupo de viagens para pessoas idosas. Sem querer incomodá-lo, a senhora Fong se inscreveu em uma aula de dança e poesia por conta própria, onde conheceu seu segundo marido, o Sr. Liu. No início, eram apenas conhecidos, até que um dia a senhora Fong torceu o tornozelo e o Sr. Liu a ajudou imediatamente, acompanhando-a ao hospital e cuidando dela em casa durante sua recuperação. Com o passar dos dias, o relacionamento deles foi se fortalecendo, e 2 meses depois, o Sr. Liu a pediu em casamento, expressando seu desejo de viver juntos para se apoiarem mutuamente. Embora feliz, a senhora Fong não aceitou imediatamente, preferindo discutir isso com seu filho, que, embora não tenha se oposto, sugeriu conhecer a família do Sr. Liu para garantir sua idoneidade.
Após um jantar entre ambas as famílias, seu filho aconselhou a observar mais atentamente e não se apressar em casar-se, mas a senhora Fong, confiando na bondade do Sr. Liu, decidiu seguir em frente com o relacionamento. Uns dias depois de formalizar nosso casamento, mudei-me para sua residência. No início, nossa convivência era harmoniosa, apesar de eu me encarregar de todas as tarefas domésticas, o que não me importava, já que eu já havia feito isso antes. Os conflitos surgiram quando 3 antigos amigos me convidaram para viajar e eu aceitei sem hesitar, mas o Sr. Liu não ficou contente, argumentando que ninguém se encarregaria das tarefas domésticas se eu estivesse ausente. Senti-me injustamente tratada, questionando se estava contratada para realizar as tarefas domésticas. Nesse dia discutimos acaloradamente. Ele proferiu palavras ferinas, insinuando que meu valor residia unicamente nas tarefas do lar. Pela primeira vez, comecei a questionar a solidez do nosso casamento. Ao voltar da viagem, a situação piorou. O filho do Sr. Liu se divorciou, deixando-nos responsáveis por um neto. Inicialmente, cuidei dele com esmero, mas ele se revelou mimado, exigente com a comida e propenso a birras, o que me gerou descontentamento. Após alguns dias, tornou-se impossível lidar com a situação e sugeri ao Sr. Liu que seu filho assumisse a responsabilidade pelo neto. No entanto, ele se opôs veementemente, argumentando que eu não era a mãe da criança e que não deveria interferir. Senti-me profundamente ofendida, compreendendo finalmente que o casamento nesta fase da vida representa um desafio. É complicado conquistar a aceitação da família do parceiro. Após meses aguentando a situação, solicitei o divórcio, pois não conseguia mais suportar essa realidade. Felizmente, o processo de divórcio foi simples. Agora, reflito e considero que viver na solidão pode ser solitário, mas é preferível enfrentar tantos problemas. A existência é uma longa e intrincada jornada repleta de surpresas e desafios. Você pode optar por experimentá-la à sua maneira, mas é fascinante como ela desliza rapidamente, nos guiando por caminhos inesperados. Todos, em algum momento, enfrentamos altos e baixos, momentos de exaltação e fases de adversidade. A solidão, embora frequentemente temida, pode se transformar em uma fonte de enriquecimento pessoal se aprendermos a aceitá-la e aproveitá-la como uma oportunidade para nosso desenvolvimento. Cuidar de si mesmo é fundamental, não apenas no que diz respeito à saúde física, mas também ao bem-estar emocional. Adquirir a habilidade de encontrar felicidade na solidão pode transformá-la em um período de introspecção e autoconhecimento. Dedicar tempo aos seus hobbies e explorar novas paixões não só lhe trará satisfação, mas também lhe permitirá conectar-se com outros que compartilham seus interesses. Conhecer novas amizades e estabelecer novos relacionamentos pode injetar uma energia vibrante na sua rotina diária. É essencial aceitar as mudanças que a vida te apresenta em vez de se opor a elas, para manter um sentido de vitalidade e propósito, evitando assim um sofrimento excessivo. A excessiva dependência dos filhos e a pressa em contrair novos casamentos sem uma reflexão profunda são aspectos-chave para garantir uma velhice plena e satisfatória. Em resumo, viver com cuidado pessoal, estar aberto à mudança e ser autêntico permitirá que você desfrute de uma velhice repleta de experiências significativas e bem-estar. Ao concluir esta conversa, te animo a refletir sobre como aplicar esses princípios na sua própria vida. A forma como enfrentamos os desafios, nossa atitude em relação à solidão e como tomamos decisões cruciais podem influenciar a qualidade dos nossos anos futuros. Que medidas você está disposto a tomar hoje para melhorar seu bem-estar emocional e desfrutar de uma vida plena?
Quais conselhos você compartilharia com aqueles que perderam seu parceiro e buscam dar um novo sentido à sua existência? Compartilhe seus pensamentos na seção de comentários e não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma de nossas valiosas lições. Tenha em mente que cada pequeno avanço no cuidado pessoal e na autoaceitação pode te guiar para uma existência mais plena e gratificante.